Christian Rosenkreutz e o mentalismo. Esta aqui é uma história um pouco lendária, mas incrível, porque Christian Rosenkreutz foi o pai do mentalismo. Mas antes de eu contar essa história para você, se inscreva aqui no nosso canal, se você ainda não fez, clica no sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos e companheiros. Lá pelo século XIII, XIV, isso aconteceu em 1300 e pouco, nasceu uma pessoa que teve o nome de Christian Rosenkreutz. Apesar dele ser de uma família fidalga, as pessoas eram importantes, os seus parentes, aquela família era pobre. E isso levou os pais a colocarem ele no mosteiro para que tivesse os seus estudos desde cedo. Ficou lá interno. Mas ele era muito ávido de saber. Ele estudou tudo que aquele mosteiro tinha para oferecer. Estudou artes, a ciência, a religião, línguas, tudo que era possível aprender, ele aprendeu. Quando ele estava com mais ou menos 14, 15 anos, havia um monge que era o seu preceptor. Era o cara que cuidava dos estudos dele. E esse preceptor resolveu fazer uma viagem ao Santo Sepulcro. Você sabe que naquela época, uma viagem dessa era muito difícil, havia muitos problemas. E ele leva o menino com ele. Mas logo quando chegam em Chipre, o preceptor falece. Mas ele, imbuído daquela vontade de conhecer o Santo Sepulcro, continua e começa a fazer uma grande jornada onde ele passa por muitos países, vários lugares, e pegava um conhecimento na Arábia de medicina, e cada canto que ele ia colhendo mais e mais subsídios, porque ele era uma pessoa muito ávida de saber. Nessa sua peregrinação, ele foi lá até a África. Você sabe que no continente africano está o Egito, por onde ele passou também. E no fim de tudo isso, de todas essas viagens, ele volta e fica um pouquinho na Espanha. Ele queria aplicar todo aquele conhecimento a favor da humanidade. E então ele começa a tratar de umas pessoas com sua medicina, começa a ensinar outras modos de comportar-se mais modernos, mais higiênicos. E ele começa com todo um processo de ilustrar as pessoas para que elas se tornem pessoas melhores, para que elas se gostem mais, se assim podemos dizer. Mas ele tem um chamado muito forte por sua terra natal e volta para a Alemanha. E ali ele monta um grupo. Eu não vou ficar descrevendo muito essa formação desse grupo que ele estava montando, mas ele primeiro traz para junto de si 5 discípulos. Esses 5 se tornam 6. Esses 6 se tornam 7, mais 7 acabam entrando, e com ele, quer dizer, são 7, contando com ele, formavam 14. E ele forma ali um grupo de estudos, onde ele procurava passar para essas pessoas todo aquele grande conhecimento que ele trazia. Ele era uma verdadeira enciclopédia ambulante, onde ele, em sua mente, tinha quase todo o conhecimento daquela época. Esse grupo construiu um templo. E deixa eu explicar melhor como era formado esse grupo. Haviam 5 discípulos que ficavam sempre na ordem. Outros 7 caminhavam pelo mundo levando conhecimento. Estes 5 que ficavam no templo nunca saíam deles. Havia o Rosenkreutz, que era aquele que dirigia, seria o comandante, o grande senhor daquele templo. E havia um outro ser, este invisível, que comandaria do mundo espiritual este trabalho que estava sendo desenvolvido dentro daquele templo por aquele grupo. Havia uma norma que tinha que ser seguida. Todos os anos, todos aqueles que estavam fora voltavam para o templo para falar do que tinham visto, do que tinha acontecido, e para receber novas instruções daqueles 5 que ali estavam
mais o mestre, Rosenkranz, e mais da entidade invisível. Havia um outro código. Eles podiam curar, podiam consolar, podiam ajudar, informar em alguma coisa, mas havia um segredo, um sigilo. Melhor que segredo, eles não podiam falar do grupo, não podiam falar da existência daquele grupo, daquela sociedade, daquele templo, e nem do conhecimento que eles possuíam. Isso era totalmente vedado. Apenas como um esclarecimento, como uma elucidação, conta-se que essa entidade secreta que não podia ser vista era muito sentida pelas pessoas que ali estavam. Eles sentiam a presença, sabiam que ali estava algo maior. Mudava todo o astral dentro do templo quando este ser ali adentrava. Muito bem, passa-se o tempo, as regras estão sendo cumpridas e Rosenkreutz acaba sentindo-se muito velho e abandona o corpo físico. Os 5 discípulos que estavam no templo providenciam o seu sepultamento e o fazem num local secreto. Mesmo aqueles quando voltam, aqueles 7, quando eles voltam, eles não sabem, aquilo foi guardado em sigilo, não contaram a ninguém. E colocaram no templo uma placa de bronze comemorativa, se assim podemos chamar, para Rosenkranz. Havia uma carta deixada por Rosenkranz para que a fraternidade, aquele grupo, não fosse divulgado por 100 anos. Dali a 100 anos, quando ele voltasse, seria divulgado o conhecimento, todo aquele saber dessa fraternidade. O tempo passou. 100 anos depois, resolveram fazer uma reforma no templo. E havia uma placa ali. E eles foram acomodar melhor a placa, não estava muito bem, e quando eles começam a mexer, começa a cair o revestimento da parede. E eles percebem que atrás do revestimento havia uma porta. Então, eles tiram todo o resto do revestimento, abrem a porta e encontram ali, suspense, uma sala de 7 lados. Cada lado, uma porta. Para cada porta, um tesouro. Conta-se de maravilhas que ali estavam. E no centro, batido por uma luz que vinha do teto que parecia um sol vivo, iluminado, uma tumba. E quando eles levantam a tampa da tumba, ali está Rosenkreutz, intacto. 100 anos depois de sua morte, seu corpo estava perfeito. Esse foi o grande sinal. O sinal que agora sim podiam divulgar aquele conhecimento. A coisa poderia se espalhar pelo mundo. É assim que a Rosa Cruz fala de sua fundação e da vida do seu fundador. A história diz que lá pelo ano 1300 surge na Europa um livro secreto quase, que era distribuído por algumas pessoas, onde essa história estava gravada e contada. A partir deste fato, a partir do livro ter sido distribuído na Europa, nascem várias entidades Rosacruzes, cada uma com um perfil, mas sempre ligada à fonte, à origem, que é Rosenkreutz. Por que eu escolhi Rosenkreutz para os mestres do mentalismo? Porque existem 3 caminhos. O caminho do físico, corpo físico, que é o faquir. O caminho da devoção, que são as religiões, a fé. E o caminho do mental, que são os Rosacruzes. Os Rosacruzes dão preferência, atenção maior ao uso da mente sobre os demais. Todos eles são importantes. Mas este é o caminho Rosacruz. E é por isso que Rosenkreutz eu considero o pai do mentalismo. A grande mente que iluminou por tantos séculos o pensamento do homem
que projeta este pensamento magnífico por muitos séculos a vir. Nos vemos no nosso próximo mestre. Até lá então.